Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir ao nosso encontro nesse momento de palavra e falar conosco, ao nosso coração, e que possa ser sempre por intermédio das suas escrituras sagradas. Quero saber como que está o seu coração, como que está a ansiedade, expectativa a milhão. Espero que sim, irmão. Promessas se cumprirão, fases novas virão e o Senhor derramará as suas bênçãos sobre nós. Assim eu creio. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão. Encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 12 de Lucas. É um texto que eu já li algumas vezes e já ministrei, mas o Senhor sempre traz perspectivas diferentes, realidades novas, uma nova maneira de ver aquilo. Vamos lá? Lucas 12, eu quero ler a partir do verso 22. Diz assim: Então, voltando-se para os seus discípulos, Jesus disse: Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou com o corpo, e se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que a comida, e o corpo é mais que a roupa. Observem os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta, e valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, possa acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Glória a Deus, irmãos. Aqui traz princípios importantes, irmãos, com referência justamente àquilo que é a nossa vida. Embora os passarinhos eles não tenham a responsabilidade de plantar e de colher, Deus nos deu essa responsabilidade de plantar e colher, e logicamente isso se torna uma preocupação. Uma preocupação é algo que deve vir, que vem antes da ocupação verdadeira. E por isso ele fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não só o reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse ensino chega para os discípulos com a verdadeira referência a dinheiros e bens, daquilo que faz parte do nosso dia a dia, sim, do nosso cotidiano, sim. Não estou pregando aqui para ninguém se tornar um crente. tinha antigamente o conceito do franciscano de viver na pobreza extrema. Não, irmão, não é isso, não. Até porque em Salmo 62, versículo 10, a palavra diz que se os nossos bens aumentarem, se as nossas riquezas aumentarem, nós não devemos colocar nela o nosso coração. E tudo sempre se refere ao coração e aquilo que pode tomar. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes àquilo que se refere a nós no dia de hoje, irmãos. Olha, ele começa falando assim, ó. Então, voltando-se para os discípulos, Jesus disse, irmão, e eu gosto dessa expressão, por quê? Porque voltar-se aos discípulos quer dizer que em determinado momento ele deixaria os discípulos para ver, ou estaria observando como os discípulos se comportariam. Não nesse momento, porque ele estava dando um ensino à multidão naquele momento. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor, em momentos de alerta, em momentos que nós precisamos muito, Ele se move em nossa direção. Eu quero dizer novamente, irmão, porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Em momentos de alerta, em momentos de muita necessidade, o Senhor se moverá em nossa direção, irmão. Não precisamos nos preocupar. Não precisamos entender, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos o nosso modo de viver, nós queremos agradar o coração do Mestre. Então, em momentos que precisarmos mesmo de uma atenção, um despertamento, irmão, ele virá. E essa é uma mensagem justamente disso, de despertamento, irmão, para aquilo que realmente importa. Bom, em Josué 1,9 fala da seguinte forma: seja forte e corajoso, não te espante e nem te atemorizes, porque eu sou o teu Deus e eu serei contigo por onde andares. E essa palavra serve para mim e para você, meu irmão. Aonde nós estivermos, o Senhor estará cuidando de tudo. O Senhor é um Deus zeloso que cuida. Nós somos uma obra maravilhosa das suas mãos, e vou chegar lá. Ele diz, ó, por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir.
E isso toma conta do nosso coração, irmãos, o que? A suficiência. E isso gera dentro do nosso coração justamente a questão do acúmulo. Por quê? O medo de não ter, é o medo do que virá no futuro, irmão. Esse é um medo que está dentro de nós. Todos nós passamos a vida às vezes projetando. E foi justamente o que aconteceu da parábola anterior que ele contou. Agora, aonde deve estar, irmão? Justamente na confiança de quem nos fez. E justamente de olhar para nós mesmos, para nossa identidade, quem nós somos em Deus, irmãos. Olha, a preocupação pode roubar de nós o que realmente importa. A preocupação pode roubar de nós a nossa identidade. A preocupação pode roubar de nós a nossa confiança em Deus. Justamente por acharmos que não temos o suficiente. Por que o Senhor Jesus nos chamou a viver um dia de cada vez? Em Mateus 6,34. Basta cada dia o seu próprio mal. Davi entendeu isso, irmãos. O Salmo 139 fala justamente com relação à consciência que ele tinha da identidade, de que o Senhor observava. Ele começa falando: o Senhor conhece os meus pensamentos, contempla o meu levantar e contempla o meu caminhar. O Senhor olha para nós, irmãos, e eu já tive experiências maravilhosas ao acordar, de que Ele estava ali do meu lado, embora eu não pudesse ver, mas eu sabia, irmão, e ninguém me tira isso do meu coração. Ninguém mesmo, sabe por quê? Porque eu sei o que eu vivi, eu sei das experiências, então eu creio bastante nisso. E Ele está ali desde o momento. Olha o que Ele fala no Salmo 139, versículo 13. Vou ler para vocês o versículo 13 e 14. Diz assim, ó: Tu criastes cada parte do meu corpo, Tu me formaste na barriga da minha mãe. Embora nós pensamos que somos, e algumas mães até têm um sentimento de possessividade, porque criaram ali, né? Algumas acham até que tem um rei na barriga, essa expressão de uma promessa de um príncipe que viraria um rei futuramente. O único que teve o rei na barriga foi humilde, que foi Maria, justamente. E Davi tinha consciência que ele foi criado por Deus, que ele soprou vida em nós. E no versículo 14, olha o que ele fala: eu te louvo porque deve ser temido. Toda a nossa reverência deve ser a Deus. Por quê? Porque tudo vem dele, irmãos. E ele fala, ó, tudo que fazes é maravilhoso. Ele tinha essa consciência dentro do coração dele. E ele fala, eu sei disso muito bem. Todas as tuas obras são maravilhosas. E ele fala, tu me formaste, ou seja, eu sou uma obra da tua mão. Eu sou uma obra eu sou um pensamento do Senhor. E é isso que nós precisamos compreender aqui, irmão. Você, meu irmão, você, minha irmã, e eu quero que, se você não tem essa consciência, você assuma ela a partir de agora, para que o seu valor próprio seja criado, se ainda não há. E eu passei por isso, irmão. Eu passei por uma dificuldade de me valorizar e de me entender, e eu tinha uma dependência emocional por causa disso. Isso é muito ruim. Mas o Senhor nos fez de maneira única e de maneira especial, irmão. Nós somos uma obra maravilhosa da mão do Senhor, e é assim que nós devemos nos enxergar. É assim que nós devemos nos enxergar, para nós justamente colocarmos o olho naquilo que é importante. Porque ele fala, olha o que ele fala no versículo 23, pois a vida é mais importante que comida e o corpo, e o corpo mais do que a roupa. O que o Senhor Jesus está chamando a importância? A olhar para a vida e para o corpo. Para o corpo, irmão. O nosso corpo, nós devemos cuidar bem do nosso corpo. O Senhor Jesus está dando a ordem. O nosso corpo, a irmã Salma, que é a médica que eu sempre cito ela aqui, que eu aprendo muito com ela, ela chama o corpo de um carro dela, né? O cavalo. Porque nós somos seres espirituais, parafraseando C.S. Lewis, que nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal. E logicamente esse corpo é corrompido, mas nem por isso nós devemos deixar de cuidar bem dele, irmãos. Por quê? Porque tudo que acontece em qualquer uma das três esferas, corpo, alma e espírito, reflete automaticamente nas três. Eles estão intrinsecamente ligados. Eles estão atrelados um ao outro, irmão. Então nós devemos cuidar da vida, que se refere à alma. A alma é a nossa centelha de vida, e o corpo, muito mais do que comida do coisa. Ele está chamando a atenção para onde nós devemos colocar o olho com referência a nós, irmãos. Com referência a nós. E como que nós fazemos isso? E aí eu quero falar, meu irmão, cuide primeiro de você. Eu quero repetir isso. Cuide primeiro de você. Sempre que me procuram para me aconselhar, para me dar alguma mentoria, eu falo, quando eu identifico que
que há uma preocupação, irmão Alisson, mas você disse que nós devemos amar até o fim, irmão. Sim, e nós cuidamos de nós, irmãos, justamente quando nós amamos aos outros, mas também precisamos voltar em momentos de cansaço, em momentos de estresse, a atenção a nós e cuidando do nosso corpo, nós diminuiremos o impacto, irmão, justamente de uma vida difícil lá na frente. Tem irmão que é crente, que acha que o crente foi chamado é para comer, irmão. E o cara se empanturra, acha que, porque, sabe, aí que eu quero dar algo bem pessoal que eu vejo, irmão, e eu não me preocupo de ofender, sabe? As pessoas às vezes se ofendem com algumas coisas que nós falamos, porque glutonaria também é pecado, as pessoas substituem. Quando eu vivi isso na clínica de recuperação, os irmãos paravam de usar droga, e o que acontecia? Eles concentravam todo o seu prazer justamente na comida, viravam aquelas bolas, irmão, e aquilo vai gerando dentro de você, irmão, muita coisa, sabe, como por exemplo diabetes, como por exemplo a questão do excesso da oleosidade no sangue e provocando a sujeira, trazendo gastrite, trazendo diversas enfermidades, irmão, que vai te impedir de ter uma vida longa. E nessa vida longa você pode pregar mais a palavra de Deus, seja ela falada ou seja ela com a sua vida. Então nós devemos tomar cuidado com o nosso corpo, irmão. Quem sabe quem sabe o que é bem e não faz, comete pecado. A omissão também é pecado, irmão. Então, nós devemos cuidar primeiro do nosso corpo. Eu quero ler com vocês um salmo que é o Salmo 36, versículo 9, irmãos. Olha no que devemos concentrar. Em Deus, justamente cuidando dele como vida e como nosso corpo. Porque ele fala assim, ó, Salmo 36, 9, Tu és fonte da vida. Toda fonte de vida está em Deus, irmão. Força para nós irmos atrás, para nós cuidarmos do nosso corpo, fortalecimento para nós corrermos atrás, sim, do nosso trabalho, das nossas coisas. E ele fala, por causa da tua luz, nós vemos a luz. E o que a luz traz para nós, irmão? A realidade de como estamos, a verdade. Luz é verdade na Bíblia. Luz mostra aquilo que realmente deve ser feito. Agora, não podemos, irmãos, destratar. Muitas vezes camuflamos, justamente, ele fala do corpo, porque muitas vezes camuflamos o que está acontecendo por dentro com as vestes. E camuflamos a fonte de vida como se estivéssemos prolongando a vida, correndo atrás de dinheiro. E o nosso Senhor se torna o dinheiro. E um dos senhores a única pessoa que o Senhor chama de Senhor, assim como ele se assemelha, é justamente o dinheiro, porque o dinheiro tem o poder de comandar as pessoas. Nesse mundo aqui, o cifrão nós sabemos que comanda, irmão. E precisamos compreender isso. E ele vai dando a receita, ele fala, observem os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Jesus colocou novamente o nosso valor. Exaltou o nosso valor, irmão. Por quê? Deus nos trata, meu irmão, como a coroa da criação. Eu quero repetir isso. Nós somos a coroa da criação. Ele usa o corvo porque o corvo era considerado um animal impuro, irmão. E até mesmo os animais que eram considerados impuros, Deus cuidava deles. Agora, porque nós somos responsabilizados e nós fomos chamados a semear e a colher tudo aquilo que estamos plantando, então o Senhor está justamente chamando a nossa atenção para voltar o olho a uma colheita espiritual, ao interior. Por quê? Porque Deus nos trata como a coroa da criação, e é assim que nós devemos assim que nós devemos nos olhar, irmãos. É assim que nós devemos justamente observar a nossa vida. É assim que nós devemos justamente colocar diante do Senhor tudo que nós somos. É assim, irmãos, é assim que nós fomos. É assim que o Senhor coloca o nosso coração, coloca a nossa vida diante dele como coroa da criação. Por que coroa? Porque ele fez toda a provisão necessária, irmãos, primeiro, para depois trazer justamente e nos colocar no meio de toda a provisão, todo o aparato necessário, no meio de um jardim. Tudo, irmão, nós teríamos. E primeiro nós nem precisaríamos vestir de acordo com o propósito original. E nós nos preocupamos com isso. Agora
Agora precisamos compreender essa situação, porque o Senhor, Ele cuida da gente, irmão. Ele tem cuidado de nos mínimos detalhes. Quero ler com vocês, eu quero primeiro falar sobre esse versículo. Isaías 9, olha, Isaías 6, versículo 3, fala que Deus nos coroou de glória. Nós somos o reflexo da glória de Deus. Nós fomos chamados justamente para refletir essa glória. Então devemos voltar o olho para o nosso interior. Mas eu quero ler com vocês o Salmo 8, versículo 5. Olha o que diz aqui neste versículo. Preste atenção nessas palavras. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. Nós somos superiores até os anjos, irmão. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Vou ler o Isaías 9:6 também para vocês, para complementar aqui essa Isaías 6:3, para complementar isso que eu estou dizendo. Diz assim, ó: eles diziam em voz alta um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo. E ele nos gloriou. Novamente, coroou a coroa da glória. Irmãos, entender isso traz para nós um alívio e saber que nós estamos sendo cuidados pelo Mestre. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por dificuldade na área financeira, irmão. E talvez a dificuldade da área financeira tenha advinda de um problema nos problemas relacionais. Normalmente está atrelado um ao outro. Aqueles que são escolhidos, aqueles que são chamados verdadeiramente para ser discípulos do Senhor, eles vão passar por esses momentos, irmão. Para quê? Para aprender algumas lições valiosíssimas. E uma dessas lições vem justamente nos versículos nos versículos posteriores. E eu quero falar justamente para vocês, irmão, porque aqui nós precisamos voltar os olhos ao que realmente importa. Ele fala: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? As perguntas de Deus revelam a sua grandeza e revelam a nossa pequenez. Muitas pessoas não gostam de se sentir pequenas diante de Deus, mas a verdade é que nós fomos chamados para fazer proezas em Deus, irmãos. Proezas no Senhor, proezas. Por quê, irmão? O tempo é uma ilusão. O tempo é uma ilusão. É isso que o Senhor Jesus está falando. Qual de vocês podem acrescentar uma hora a mais à vida? Somente Ele pode nos dar a eternidade. Então o tempo aqui nesse mundo é uma ilusão. Nada aqui é permanente. E se nada aqui ainda é permanente, por que ainda nos vendemos por tão pouco? Meu Deus. Nada aqui é permanente, porque ainda vendemos por tão pouco. Sabe por quê, irmão? Porque somente internamente entenderemos o eternamente. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. Somente internamente poderemos entender o eternamente. O tempo, irmão, é ilusão. Olha, quero ler com vocês. Davi teve a compreensão. Salmos 139, versículo 16. Vou voltar no Salmo 139. Tu me viste antes de eu ter nascido. O nascimento é o início, irmão. É o início nessa era, no modo do preparo. Mas Davi está falando que Deus nos viu antes. Nós somos um pensamento e um sonho do Senhor. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no livro, quando ainda nenhum deles existia. E o que eu preciso fazer então, irmão Alisson, para entender esse internamente que vai me despertar o eternamente? Salmo 90, versículo 12. Ensina-me, Senhor, a contar com sabedoria todos os dias da nossa vida. Entender o tempo leva a essa sabedoria e nos ajuda a descansar no Senhor e a confiar completamente nele, para que as preocupações se dissipem, irmão, com o mesmo vento que trouxe elas. Com o mesmo vento que trouxe elas para o nosso coração. Normalmente a preocupação vem com o vento. Falta dinheiro, mas eu tenho certeza que durante toda a sua vida, não sei quantos anos você tem, meu irmão, não sei quantos anos você tem, minha irmã, que tem me ouvido, mas sei de uma coisa: você viveu muito, você respira, você está de pé, você tem uma caminha quentinha, você tem até um celular na mão com internet ou uma televisão com internet a qual você pode estar vendo esse vídeo.
E isso tudo vem pela graça e pelo cuidado de Deus. Você tem um chuveiro quentinho, e mesmo que não tenha, o Senhor providencia que você tome banho. Porque a verdade é que somente aqueles que apostatam da fé, como Davi fala em Salmos 37, versículo 25, ele fala: eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu jamais vi um justo e toda a sua descendência mendigar o pão. Agora, quem é que mendiga o pão, irmão? É aqueles que deixaram de ser declarados justos diante do Senhor, apostataram da fé. Então, se nada é permanente aqui, irmão, por que nós ainda nos vendemos? Se ainda é permanente, se nada é permanente, por que você se vende? O tempo é uma ilusão. Concentre-se no internamente e viverá eternamente, irmão, descansando na presença e no cuidado do Senhor. E ele fala: e se não podem fazer coisa tão pequena, olha, ele está chamando coisa tão pequena de acrescentar horas à vida, acrescentar vida a nós. É pequeno para Deus isso. De que adianta se preocupar com as maiores? De que adianta se preocupar com as maiores? E talvez aqui entre justamente, irmão, a questão da preocupação com os nossos familiares, com a nossa vida, com a questão de pessoas que Deus também se preocupa. Deus também se preocupa e precisamos, sabe, acreditar que Deus se preocupa com aqueles que nós amamos, e é através da intercessão que o favor chega a essas pessoas. Agora, toda grandeza que o homem procura, irmão, ela está realmente em Deus. Eu quero repetir: toda grandeza que o homem busca, ela está em Deus. Quero repetir, para que entre em teu coração: toda grandeza, toda riqueza, tudo aquilo que nós buscamos está em Deus, revelada em Cristo Jesus. Quero ler 2 versículos para aqui terminar, para que nós possamos entregar verdadeiramente ao Senhor as nossas preocupações e descansar em seu cuidado. Em 1 João, na primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 16, o texto sagrado diz assim: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Não preciso nem comentar com referência às palavras do apóstolo João. E o que eu devo fazer então como ministrante da palavra nesse momento, irmão? Chamar a atenção minha também, porque como ministrante eu preciso confiar em Deus, chamar a nossa atenção, a confiança em Deus, de que Ele preparou um caminho, escreveu todos os dias da nossa vida para que nós possamos trilhar em uma obra de amor que nos trará felicidade ao nosso coração, plenitude de vida, irmão, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Olha, Davi fala em Salmos 20, versículo 7: uns confiam em carro, e os carros aqui referem-se justamente a todo o aparato que se refere à locomoção, ou seja, aquilo que traria uma provisão. E o nosso Deus, ele já tem esse caráter de provisão. Ele fala: outros confiam em cavalos, e o cavalo fala justamente do tempo, daquilo que aceleraria um processo. O cavalo fala de velocidade, ele tem essa simbologia. Mas Davi chama a atenção do leitor e fala: nós, porém, confiaremos em nosso Deus, o Criador de tudo, dos céus e da terra. E tudo que você precisa está no caráter desse Deus provedor que cuida de nós, irmão. Ele tem cuidado de ti. Ele tem cuidado nos mínimos detalhes, embora não pareça, embora muitas vezes achamos que não, mas Ele tem cuidado. Então somente descanse e acalme. Sabe por quê? Porque aquilo que você tem pedido para Ele, e seja uma vida melhor para a família, o sonho, continue sonhando, continue projetando, mas se concentre nele, porque Ele quer que venha da mão dele para você saber que Ele tem cuidado de você. Isso traz recompensa, traz descanso para a alma cansada, traz descanso para o espírito abatido. Ele manda eu te dizer: eu cuido de ti. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem, irmãos. A paz do Mestre fica com vocês. Tchau, tchau.